Boa noite. Disse que o boa noite que a gente recebe é as boas-vindas. Para quem é, tá bom, né? Muito bom. Daria boa noite de novo. Boa noite. Boa noite. Melhor. Com certeza, com certeza. Prezados irmãos, queridas irmãs em Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós. Que os bons espíritos nos auxiliem na divulgação, envolva todos nós num clima de paz, de entendimento. Ajude-me a ser bem claro e compreendido por todos. A gente escolheu religião. Vamos conversar sobre religião. Não se assuste, não vou falar mal das religiões, né? Só para tranquilizar a diretoria. Há uma necessidade. Ai do mundo sem as religiões, né? Deus permite que exista, porque elas têm a grande responsabilidade de direcionar a humanidade para Deus. Então, há necessidade, sim, de falar sobre as religiões. Ai do mundo sem elas, né? Graças a Deus que nós temos religião, são as que fazem a frente, direcionando o povo para Deus. Deus nosso Pai nos criou simples, sem nada saber. O objetivo porque Deus nos criou é a perfeição. Fomos criados simples, ignorantes, mas com um objetivo, sermos espíritos perfeitos, espíritos de luz. Todos nós vamos ser um espírito de luz um dia, espírito perfeito. Alguém poderia dizer, mas eu não quero. Mas tu vai ser, nem que não queira, porque o planeta é regido por leis. Entre as leis, a de progresso, ela te arrasta, te empurra, te puxa, e tu vai, nem que não queira. Um dia tu vai ser um espírito perfeito, com certeza. Deus nos criou, deu-nos a vida de espírito imortais que somos. Ex-criado, vivemos para sempre. A vida na terra, Deus nos criou e deu-nos a vida na terra, um corpo de carne. Não vendeu para ninguém. Ninguém é mais bonito porque pôde pagar mais. Todos ganharam o corpo gratuitamente, né? O corpo é a ferramenta da alma para evoluir, para chegar à perfeição, para a conquista da perfeição, a enriquecida bênção que Deus deu ao espírito, o corpo de carne, a grande ferramenta. Através do corpo, tu tens os pés para caminhar, os braços para o trabalho, as mãos, a visão física, a faculdade de ver, de ouvir, de falar, de sentir. Já agradeceu a bênção da vida no corpo? Já agradeceu a bênção de poder caminhar, poder ver, ouvir, falar, sentir? Não agradeceu? Ontem não? Hoje também não? E na tua existência tu já agradeceu? Não? Então está devendo. Deus te criou, deu a vida. O Pai cria incessantemente. Há milhões de espíritos sendo criados que ainda não são. Deus nos criou, nós somos. Deus te criou, tu existes, tu é um ser da criação divina. Cada um de nós é um ser individual. Aquele que não reconhece é o filho ingrato. Gratidão a Deus por nos ter criado, por nos ter dado a vida e a vida na terra, no corpo. Para o nosso progresso. A perfeição do espírito ocorre por conta do indivíduo. Tu vem na matéria, é igual um pai que tem um filho e coloca na escola para aprender. Deus criou os espíritos, colocou na escola da vida material para aprender. Precisamos aproveitar a existência, aproveitar a nossa reencarnação no sentido da conquista da perfeição. E aí vem as religiões, que tem essa tarefa de instruir as criaturas para Deus. Mas, se todas as religiões, eu disse todas, se dispusessem a trilhar as sendas construtivas da boa vontade, se abandonasse o secretarismo, o interesse, o egoísmo, a prepotência, o materialismo, se compreendessem que as diferenças das religiões estão apenas nos nomes,
Apenas os nomes, concluindo que todas são caminhos diferentes, mas convergem para Deus. Se todas compreendessem assim, poderia se estabelecer uma justa cooperação para a realização de um trabalho fecundo de esclarecimento, formando assim uma poderosa união, uma poderosa força, uma poderosa agregura para dissipar as trevas da ignorância que envolve a humanidade. A ignorância das criaturas, da humanidade a respeito da vida espiritual é muito grande. Tem pessoas que nascem, crescem, vivem e morrem sem se indagar. Quem sou eu? De onde eu vim? O que faço aqui? Para onde vou? O que é de mim? Tem pessoas que nascem, crescem, vivem e morrem e se acorda para o porquê da vida na Terra, no mundo espiritual, com as mãos entre o queixo. Perdi a minha encarnação. A ignorância a respeito da vida espiritual para a grande humanidade é muito grande. Se todas essas religiões entendessem assim, prometo a meus irmãos que o progresso, a evolução das criaturas seria muito mais rápido, muito mais rápido, muito mais suave também. A dor seria aliviada em grande parte. E as legiões do mal, vencidas, iriam sendo absorvidas pelas energias potenciais das hierarquias do bem. E menos pesado seria o fardo de todos os sofrimentos. Porque daí uma bondade pura, uma doçura natural, envolveria todos os corações e todas as almas saturadas de bondade, unidas pelo amor fraternal, cantando hinos de redenção, poderia encurtar a duração dos dias cósmicos, abreviando o término da grande jornada diante do santuário do Senhor. Ou seja, poderia diminuir o tempo que o Espírito demora, gasta ou leva entre a criação na ignorância, sem nada saber, e a perfeição. Entre a criação do Espírito na simplicidade, na ignorância, sem nada saber, até a perfeição, o Espírito humano tem gastado milhares e milhares de anos. André Luiz disse, ou diz em uma de suas obras, que o Espírito humano lida com a razão na Terra há precisamente 40 mil anos. Sueli Caldas Schuber repete no seu livro Obsessão e Desobsessão a mesma cena. O espírito humano lida com a razão na Terra há precisamente 40 mil anos. Se as religiões fizessem isso, diminuiria o tempo que o espírito demora entre a criação e a perfeição. Mas, felizmente, muitas deixam a desejar. Cada religião, cada seita religiosa arroga-se a si o direito de considerar-se a única depositária da verdade. E seus fiéis ainda confirmam a minha que é a verdadeira. Tem delas até com poderes para redimir os pecados, salvar as almas e conduzi-los aos céus. Não é verdade. Nesse tremendo erro, colaboram em prejuízo do progresso humano, da evolução humana. Ficam dessa maneira entravando a marcha do progresso, retardando o despertar das consciências para os planos superiores da vida. Quando o trabalho das religiões, como o próprio termo indica, seria o de auxiliar as almas no religamento com a grande e inefável consciência criadora, o de reconduzi-lo as almas à sua verdadeira pátria, à fonte da divina origem.
mas infelizmente elas falham nessa condução, nesse caminho. Então temos o ser humano que não quer, que não vai de atrás. As religiões que falham, né? Na educação, na condução da humanidade. Mas nós temos ainda muitos recursos em nosso favor. Eu disse que o ser humano nasce, cresce e não se interessa, é ocioso, não vai de atrás, não interroga, não quer saber, não se pergunta, né? Tem umas religiões que não esclarece, não abre o caminho para a humanidade, mas nós temos recursos em nosso favor. Deus nos criou, nos colocou no mundo material, deu-nos um corpo para a vida, deu-nos o livre-arbítrio. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Temos a nossa fé. E representa a nossa fé o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo. E as pessoas, quase que em geral, esquecem de utilizar os recursos que têm. Esquece de utilizar o recurso da fé justamente numa época, ou nesta época, em que a instabilidade, a incerteza nos ameaça as instituições de ordem, de trabalho, de construção. Não nos assombra porventura, ou seja, não nos assusta porventura o temporal, ou seja, a borrasca renovadora que refunde os princípios e as nações? Ou supomos por acaso uma era de paz exterior? Supomos por acaso uma era de paz mundial caída do céu por acaso, imposta por Deus? Supomos por acaso uma era de paz imposta pelas autoridades, pelos governantes? Uma era de paz exterior sem a preparação interior da pessoa, no espírito de observância e aplicação das leis divinas. Primeiro passo é observação das leis divinas e depois a prática das leis divinas. Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha da nossa inteligência, tem nos anulado as possibilidades das mais altas incursões no reino do Espírito Eterno. Nós vivemos na Terra, a humanidade, eu disse 40 mil anos lidando com a razão. Pouco utilizamos os recursos que Deus nos concedeu. O grande recurso trazido por Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, ao mundo, à Terra, para a humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe um modelo de vida de como as pessoas viveram. Ele conviveu com todo tipo de pessoa, com os poderosos, políticos, religiosos, as crianças, os velhinhos, a prostituta, o ladrão, os milionários. Ele exemplificava a vida social. Nosso Senhor Jesus Cristo é um modelo de vida, deu grande exemplo da convivência. Grande parte do nosso progresso está na convivência, principalmente começando em casa. Tão difícil de conviver, de viver convivendo ou de conviver vivendo. Vocês têm facilidade de viver dentro do próprio lar? Um entende o outro, compreende o outro, aceita o outro. É difícil, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo é o exemplo de convivência. Alguém poderia me dizer, mas ele era poderoso, era nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele deixou a terra, ele deixou com nós os discípulos, os apóstolos dele. E os apóstolos de Jesus não eram os todos poderosos, eram homens comuns, simples, pescadores, agricultores, mas eles deram viva demonstração de como ser cristão. Nós somos cristãos há 2024 anos. Grande parte da humanidade é cristão por quê?
pela era em que vive. O que tu representa o Cristo pelos teus atos, pelas tuas atitudes, pelos exemplos que tu dá? Grande parte é pela era em que vive. Os apóstolos de Jesus deram viva demonstração de como ser cristão. E olha que ser cristão na época deles, dos apóstolos, era difícil, muito difícil. Era o mesmo que se candidatar à morte. E o pior, que se candidatar à morte pela fogueira. Tu é cristão, vai ser queimado. Mas para eles, para os apóstolos, simbolizava a escolha da experiência mais nobre, mas com os deveres de exemplificar os padrões de conduta por nosso Senhor Jesus Cristo. Ser cristão para eles simbolizava a escolha da experiência mais nobre, mas com esses deveres de exemplificar os padrões de conduta de Jesus. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem. Segurança da vitória da luz contra as trevas. Triunfo constante da paz construtiva sobre a discórdia derruidora. Vejam, meus irmãos, que diante do Moloque de Roma daquela época, constituído em corrupção, imperialismo e corrupção, os pregadores do Evangelho não se expunham em polêmica mordazes, nem se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, e nem dilapidavam possibilidades preciosas em erigir fronteiras dogmáticas. Entreamavam-se em nome do Senhor, oferecia a própria vida em penhor de gratidão por aquele que não trepidara em seguir para a cruz por amor a todos nós. Erguia os mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes, que os identificava perfeitamente com o Salvador do mundo. Os apóstolos de Jesus sabiam perder as vantagens transitórias, os bens perecíveis, os bens materiais. Mesmo que na época lhe oferecia vultuosas somas para que abandonasse, eles sabiam perder as vantagens perecíveis, as vantagens materiais. Esses que a maioria das criaturas gastam uma existência inteira correndo de atrás, jamais se dando por satisfeito. Eles sabiam perder essas vantagens perecíveis para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros, na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam o sofrimento entre si. Multiplicavam os júbilos, as alegrias entre si. Morriam em testemunha angustiosa para alcançar a vida eterna. Guerreavam o desequilíbrio da sua época, de seus contemporâneos. Guerreavam não a golpe da maldição, nem a fio da espada. Guerreavam pela prática da renúncia, submetiam-se a disciplinas cruéis, mas revelavam nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre que lhes renovara os corações. Entretanto, meus irmãos, herdeiros que somos todos nós, daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições de espíritos edificados nas promessas de Jesus. O que fizemos nós da esperança transformadora, da confiança em Deus sem a vacilação? Aonde coloquemos nós aquela fé
aquela fé viva, aquela fé forte que eles conquistaram a preço de sangue e de lágrimas. O que é do espírito de fraternidade? O que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova? Entendo que engrandecidos, agraciados ou enriquecidos pelas bênçãos, pelas graças dos céus, pouco a pouco fomos olvidando as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Construímos entre nós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Intoxica-nos o dogmatismo, corrompe-nos a secção e estreita interpretação, ou os atos de provocar, e estreita interpretações, obscura interpretações, ofuscada interpretações dos planos divinos, nos obscurece os horizontes mentais. Abrimos hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal, união eterna. Conspurcamos as fontes das benções divinas, amaldiçoando-nos uns aos outros. E o pior, que invocando para isso o príncipe da paz, que para nos salvar não hesitou diante a própria morte afrontosa. A que delírio cheguemos nós, estabelecendo mútua concorrência a uma imaginária obtenção de privilégios divinos? Antigamente, os servidores do Cristo disputavam a oportunidade de servir. Na atualidade, procuramos as mínimas ocasiões de sermos servidos. Reverenciamos em Jesus a luz dos séculos e mantemos-nos na sombra do nefando egoísmo. Proclamamos em Jesus a glória da paz, mas incentivamos a guerra fratricida, onde pessoas, instituições se trucidam reciprocamente. Recorremos ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivamos a desarmonia no recôndito do ser. Por que, meus irmãos, estranhas convicções? Supomos por acaso alcançar o paraíso à força de afirmativas labiais? Esquecemos que o Verbo divino em seu fundamento é sempre criador? Como admitir a redenção a preço de simples palavra, se nenhum significado objetivo emprestamos pelas atitudes? Todavia, é importante e necessário reconhecer a nossa tarefa, a nossa presença, a nossa missão aqui na Terra. Todos nós temos compromissos com a obra do Pai. Todos nós temos missão a cumprir aqui na Terra. Ninguém nasceu simplesmente para embelezar o planeta. Todos têm compromissos, missões a ser assumidas. Todavia é importante. Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe à Terra a religião do amor universal. Embora os religiosos políticos, os políticos religiosos, tenham dividido em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável. Malgrado este erro lastimável dos homens. Porque a essência dos nossos princípios é a mesma que sustentou a coragem, a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Porque alguns missionários das verdades religiosas olvidaram
a paternidade divina e se permitir ao desmando da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, não deixemos de ser nós mesmos os responsáveis pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinado à elevação da humanidade e à santificação da terra. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo guarda em suas bases ainda hoje a beleza do primeiro dia, porque sofisma algum, ou seja, sistema algum, conseguiu empanar, obscurecer ou turvar o brilho do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perante os desafios dos céus, cremos acaso agradar a Deus, encarcerando os serviços da fé nos templos santuosos? As pompas dos cultos exteriores só faz realçar o desatino de nossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. E infrutífera seria a missão de Jesus se a sua doutrina permanecesse circunscrita às trincheiras secretárias, onde presunçosamente nos refugiamos com o objetivo de inflamar as fogueiras das hostilidades, das provocações simuladamente cordiais. Não encontramos outra fórmula de externar a nossa crença, além da concorrência menos digna. Também em vão erguemos castelos de opiniões para o verbalismo sem obras. Porque, meus irmãos, se a morte surpreende o materialista rebelde, descortinando-lhe o realismo, a realidade da vida, o túmulo também abre a justiça reta, ou a reta justiça, a todos quantos se valerem das religiões, para melhor dissimular as indiferenças que lhes povoa o mundo íntimo. Não julguemos esteja as religiões consagradas ao menor esforço, porque tal ocorre a ciência, elas têm o seu trabalho específico no mundo. São elas a força equilibrante, do pensamento humano. E seus servidores, os líderes religiosos de todas as seitas religiosas, são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Jesus, por isso, não confinou seus ensinamentos nos círculos estreitos dos templos de pedra. Reverenciou, na verdade, os lugares puros, os lugares santos, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Não cristalizou nas atitudes adorativas. Viveu no mundo, conquistando amigos para o reino dos céus. Não impôs aos seus seguidores regras, normas duras de ação. Nem cobrou 10% do seu salário para que alguém se tornasse cristão. Jesus pedia amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Aproximando-se de Madalena, a prostituta, sobre o protesto dos apóstolos, não estraga embalde ou à toa a conversação. Interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Impôs-lhe as mãos os espíritos impuros que induziam a prostituição fugir atormentado. E ela deu uma viravolta de 360 graus, de prostituta santa. Viveu o resto dos dias na terra em benefício dos leprosos. Alguém me corrigiu. Aliás, não se diz mais leproso. Na época a palavra era essa. Viveu o resto dos dias na terra em benefício dos leprosos. E quando fechou os olhos à sepultura, entregou o corpo à sepultura, acordada no plano espiritual, lá estava ele, de braços abertos. Vem, Madalena, eu te espero. Dirigindo-se a Zaqueu em Jericó, os apóstolos também protestaram. O mestre vai se hospedar na casa de um rico herege. Jesus tinha uma visão maior, melhor, perfeita e real
das pessoas. Veja o que disse Zaqueu a Jesus no diálogo durante o jantar, segundo Humberto de Campos no seu livro Boa Nova. Mestre, desde muito tenho empregado meus bens de modo que represente benefício para toda a sociedade. E até de Jerusalém, que é longe a Jericó, até de Jerusalém tem vindo famílias buscar o sustento em minhas lavouras. E se eu prejudiquei alguém, indenizarei 4 vezes a mais. E de hoje em diante doarei a metade dos meus bens para aqueles que são minhas propriedades. De hoje em diante eles são proprietários, não são mais usufrutários. Jesus abençoou-lhe o esforço nobre e construtivo de Zaqueu. Essa casa encontrou hoje a salvação. Dirigindo-se a samaritana no poço de Jacó, impressionou-a. Ela deu pressa em gritar: tu vai vir conversar comigo? Eu sou samaritana, ela gritou. Porque os samaritanos da época eram considerados pessoas sem valor e sem crédito. Não valiam nada. Outras pessoas nem cumprimentavam, passavam por longe para não cumprimentar. E ela tinha esse conceito de que ela não valia nada. Ela deu pressa em avisar o mestre: vai falar comigo, eles vão te perseguir, eu sou samaritana, como a dizer. Jesus impressionou-a pelo contato da sua alma divina, fazendo inclusive abandonar o velho cântaro das fantasias, porque era hábito pegar água no poço de Jacó, era uma água milagrosa, tinha proporcionado muitas curas, água benta, água santa, como se diz, né? Se beberes da água que eu te ofereço, disse ele, nunca mais voltará a ter sede. Então, meus irmãos, nós somos cristãos, vivemos na terra a era cristã. Isto as religiões deviam orientar, fazer, abrir esse caminho, abrir as consciências das criaturas. Mas, infelizmente, deixam muito a desejar. Nosso Senhor Jesus Cristo conviveu na terra com todo tipo de pessoas, doentes de todos os matizes, loucos, endemoniados, aflitos, doutores, velhinhos, crianças, a prostituta, os ladrões, os religiosos, exemplificando a vida social da época, do depois, do agora e do sempre. A vida social baseada na mais pura fraternidade, nos mais elevados estímulos à santificação. E bem por fim, imolado numa cruz, estaqueado com um couro de animal, pregado numa cruz com estilete de ferro nas mãos e nos pés. Seus últimos 2 companheiros eram ladrões. Não desflechou nenhum tipo de condenação. Não gritou: pega ladrão, tu é ladrão, pena de morte, prisão perpétua, corta os pedaços. Pelo contrário, não hesitou dirigir uma palavra fraterna, inflamada de amor. Meus irmãos, Jesus foi o modelo de vida para a humanidade. Sejamos cristãos. Não viemos aqui pedir a transferência dos depósitos espirituais de crença venerada por quem quer que seja. Deixa a tua religião para se tornar espírita. Para a doutrina espírita, em todos os lugares onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei. É possível gravar os parágrafos sublimes no coração. No entanto, viemos aqui pedir que sejamos cristãos. Aproveitemos a oportunidade da nossa existência. O objetivo que Deus nos criou é a perfeição. Deu-nos a vida na terra, deu-nos um corpo para nós nos aperfeiçoar. Nós estamos na escola. Sejamos um bom aluno. Eu agradeço a vossa atenção. Rogo da equipe espiritual que dê a cada um de nós o que a nossa mensagem não deu, e o que eu estraguei hoje, amanhã a Inara conserta, que é a palestrante da URI 14. Que Jesus os abençoe.